No outono de 1987, um canal de notícias local chamado WSB-TV2 em Atlanta, na Geórgia, estava procurando uma maneira de preencher uma lacuna em sua programação matinal de domingo. Após alguns pedidos feitos por vários empresários locais, eles decidiram autorizar o jovem reverendo Marley Thomas a usar o tempo livre para fazer um programa de temática religiosa, que estreou no dia 18 de outubro sem muita publicidade por parte do canal. Era um programa religioso padrão e consistia no reverendo sentado em uma cadeira em frente à câmera, lendo algumas passagens da Bíblia e discutindo sua interpretação e significado de acordo com os tempos atuais. O programa recebeu uma audiência bastante razoável, então foi renovado até dezembro. Foi nessa época que os donos do canal começaram a receber reclamações extremamente estranhas de alguns dos espectadores do programa de Marley, que se chamava Palavras de Luz. As ligações eram de mulheres, e apenas mulheres, que faziam referências vagas às sensações desconfortáveis que sentiam a cada certo intervalo de tempo durante o programa. Elas descreveram sentir náuseas, dores nas costas, tonturas e visão turva. Essas mulheres, sem nenhuma razão aparente, estavam convencidas de que o causador desses sintomas era aquele programa. Após 3 semanas de queixas, um padrão foi encontrado. A cada 12 minutos que as mulheres assistiam a esse programa, alguns sintomas eram apresentados. A pequena equipe do estúdio revisou cada um dos registros do programa, tanto de vídeo quanto de áudio, mas não conseguiu encontrar nada fora do comum. Quando o reverendo foi questionado sobre esses incidentes, ele simplesmente não ligou e disse enigmaticamente que algumas pessoas não conseguem lidar com a palavra de Deus. O dono do canal, sem saber explicar esses incidentes, decidiu continuar transmitindo o programa. Em fevereiro, a audiência diminuiu consideravelmente e o canal decidiu encerrar o programa. A equipe achou que seria mais sensato gastar aquele tempo com notícias e histórias que estavam viralizando na época em jornais e outros meios de comunicação. O principal assunto da época era a epidemia de aborto. Tudo começou em novembro, quando o número de mulheres grávidas saudáveis que abortaram na área metropolitana de Atlanta ultrapassou 300. Os Centros de Controle de Doenças não encontraram nenhuma explicação para esses eventos horríveis. O reverendo aceitou o cancelamento de seu programa, com o que só poderia ser descrito como total indiferença. Quando informado, ele não reclamou, apenas acenou com a cabeça, deixando os estúdios da TV após o último episódio ter sido filmado, sem dizer quase uma palavra, desaparecendo para sempre. Ninguém mais ouviu falar dele, nem de sua antiga congregação ou de qualquer outro membro de sua igreja. O programa de notícias que substituiu o Palavras de Luz continuava focando nas histórias de aborto. 1 ano e meio depois, um estagiário dos estúdios da WSB encontrou as fitas do programa do reverendo e começou a analisá-las na tentativa de encontrar material útil para um especial que a TV planejava fazer sobre o impacto que a religião teve no mundo. A tal epidemia de aborto espontânea, que ficou conhecida como o Incidente de Atlanta, havia parado 3 meses depois o cancelamento do programa do reverendo, que já estava começando a desaparecer da consciência de quem assistiu. Enquanto o estagiário revisava as fitas, ele fez uma descoberta acidental e perturbadora. Ao tentar interromper uma das fitas em 10 minutos e 45 segundos, ele pressionou o botão de avanço rápido por acidente. O botão então emperrou, e à medida que as imagens passavam, ele tentou arrumar o botão, removendo-o com uma chave de fenda. Quando isso deu certo, a fita parou no minuto 32 e 1 segundo. Ele quase caiu da cadeira quando viu a imagem congelada na tela. Era a foto de uma cabeça decepada podre preenchendo toda a tela.
Depois de se recompor, ele retrocedeu e avançou alguns frames da fita, e logo percebeu que sua mente não estava pregando peças nele. Aquela imagem, a mesma imagem, aparecia a cada 12 minutos do programa. Acreditando ser algum tipo de erro, ele mostrou as gravações ao técnico. O técnico ficou tão perplexo quanto ele. Ninguém tocou nas fitas desde o cancelamento do programa. Depois que os estúdios fecharam à noite, o estagiário convenceu o técnico a ajudá-lo revisando o restante das gravações. Eles descobriram que todos os outros episódios apresentavam a mesma anomalia horrenda. Também perceberam que, conforme o programa passava, as imagens se tornavam mais terríveis. Uma imagem cada vez pior, mostrando uma cabeça cada vez mais podre, enquanto os vermes comiam a carne solta. Aquilo era tecnicamente impossível, visto que os próprios vídeos não davam sinais de terem sido editados. E o próprio estagiário esteve presente nas filmagens de cada um dos episódios, pelo que sabia. Não poderia ter havido nenhum momento em que a imagem tivesse sido inserida. Tudo isso foi apresentado ao chefe do estúdio, que, temendo a reação do público se colocasse de novo no ar a atração, ordenou a destruição de todas as fitas. Disse ao estagiário e ao técnico que não tinha interesse em saber o que estava acontecendo, mas que acabar com aquilo era a única coisa importante. Também mandou que o estagiário e o técnico nunca contassem nada a ninguém. O técnico continuou com sua vida normalmente, lembrando-se do incidente como uma piada sombria e mórbida, mas o estagiário não iria esquecer tão facilmente. Antes de as fitas serem destruídas, ele fez o máximo de cópias que pôde e levou-as consigo para ver se encontrava mais alguma coisa que pudesse explicar o mistério da origem das imagens. Uma semana depois, ele tentou convencer o técnico a ajudá-lo novamente, dizendo-lhe que acreditava ter descoberto algo ainda mais perturbador do que as próprias imagens. Quando as imagens eram reproduzidas juntas, em ordem cronológica, a boca da cabeça decapitada parecia se mover, como se estivesse tentando formar palavras. O técnico, temendo pelo seu emprego, mandou que ele se livrasse das cópias e não falasse mais no assunto. Outra semana depois, a polícia respondeu a uma ligação feita por uma senhora idosa de um dos subúrbios de Atlanta. Ela tinha ouvido ruídos horríveis vindos de uma das casas do bairro onde morava um jovem casal. Segundo ela, a mulher daquela casa estava grávida e ela tinha medo de que algo horrível tivesse acontecido. Quando os policiais chegaram ao local 20 minutos depois, as luzes da casa estavam apagadas e a porta entreaberta. Eles entraram lentamente e foram para a sala de estar. Lá dentro, encontraram uma mulher, morta, com o abdômen aberto. O ferimento era irregular e havia um rastro de sangue escorrendo do corpo para o sofá do outro lado da sala. Lá estava seu marido, o estagiário, nu, com o corpo de seu filho morrendo em seus pés. Em sua mão, ele segurava um pedaço de metal enferrujado que usou para estripar sua esposa. A televisão estava ligada, reproduzindo durante 18 segundos a imagem silenciosa de uma cabeça em decomposição, modulando palavras ininteligíveis. A história que os policiais contam até hoje diz que, ao estagiário ser conduzido para longe de sua casa, ele continuou repetindo sem parar, entre respirações, as palavras: "A luz de Deus te chama." Até a próxima. Obrigado.